justamente nesse momento que marca os 2 anos da nossa comunidade, eu queria começar falando com vocês exatamente do oposto: individualismo. Eu sei que quem está acompanhando essa série viu que nós estamos falando bastante sobre essa questão do individualismo, e a gente provavelmente em algum momento da nossa história, vocês já devem ter ouvido falar sobre essa questão de individualismo, certo? Acho que todo mundo aqui já em algum momento já ouviu alguém dizendo assim: a gente vive numa sociedade muito individualista, né? Cada um no seu celular, as pessoas nem sabem o nome do vizinho. Já ouviram isso? Em algum momento? Sim, né? Gente, agora deixa eu fazer uma pergunta. O que é esse tal de individualismo? Se tivesse que perguntar para você, tá muito bem, mas o que é ser individualista? O que é o individualismo? Você saberia dizer? Então, só para a gente entender aqui, individualismo é quando a gente está tão focado em nós mesmos, que a gente acaba se isolando das outras pessoas, e muitas vezes, inclusive, se afastando de Deus. Sabe, nós estarmos tão focados na minha realização, na minha felicidade, nos meus desafios, nas minhas dores, que eu acabo não percebendo, por exemplo, as dores de quem está ao meu redor, que eu acabo não percebendo as alegrias de quem está ao meu redor. Eu estou tão focado em mim mesmo, que eu acabo não me conectando de verdade com as pessoas que às vezes até convivem comigo. Bom, como é que é a vida individualista? Simples. O objetivo central de uma vida individualista, marcada pelo individualismo, é a minha realização. O que eu quero? Eu quero ser realizado. Eu quero um dia chegar lá na frente, olhar para trás e dizer: olha só de onde eu saí e olha só onde eu cheguei. Olha só que boa vida que eu tive. Essa é a vida individualista. Minha realização é o centro. E qual é o método? O método é o meu potencial. Vocês já ouviram aquele papo assim de que tudo que nós precisamos é desenvolver o nosso potencial, todo o recurso, tudo que a gente precisa, a resposta para todos os nossos problemas está dentro de você mesmo, é só você encontrar. Esse é o recurso principal de uma vida individualista, o meu potencial. Daí como é que fica questões como, por exemplo, família, né? Que fazem parte da nossa vida. Bom, a família, ela tem que me ajudar na minha realização de alguma forma, ou pelo menos não atrapalhar muito. Sabe, deixa eu fazer um comentário com vocês. Hoje, muitas vezes, nós temos casais jovens, que decidem muitas vezes não ter filhos. E eu quando vejo assim, alguém dizendo: a gente não vai querer ter filhos, eu normalmente pergunto: por que não? Porque muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes o motivo que está por detrás é que filho vai atrapalhar a minha realização. Filho vai atrapalhar a minha carreira. De repente, filho vai ser assim: eu vou querer viajar e aí vai ter as crianças junto, vai atrapalhar um pouco. Eu vou querer trabalhar até mais tarde, mas eu vou lembrar que eu tenho filho em casa. Então, muitas vezes a razão, e cuidado com isso, é bom a gente se analisar, a razão para casais jovens, às vezes, hoje, não quererem ter filhos, é uma vida individualista. E aí a solução que muitos acabam encontrando é de canalizar todo esse carinho, todo esse afeto para os animais de estimação. Não estou dizendo que é o seu caso, tá? Mas eu acho que cabe a cada um de nós. Eu sei que eu estou mexendo aqui num vespeiro, né? Mas cabe a cada um de nós, assim, avaliar. Porque muitas vezes, para algumas pessoas, dá muito trabalho ter filho. Mas eu posso tratar o meu cachorrinho como filho, o meu pet como filho, porque daí eu consigo suprir toda aquela carência que eu tenho de às vezes dar amor para alguém ou para alguma coisa. E aí também, se eu quero viajar, não atrapalha, se eu quero trabalhar até mais tarde, não atrapalha. Então cuidado, às vezes essa questão que está muito na moda hoje, de pai de pet, mãe de pet, é muitas vezes fruto desse individualismo que a gente vive hoje. Mas aí, uma coisa que é importante é que o individualismo, ele está muito mais presente nas nossas vidas do que muitas vezes a gente percebe. Sabe, por exemplo, o individualismo está presente nas nossas conversas. Eu já comentei com quem está acompanhando a série. Por exemplo, basta alguém chegar para nós e dizer assim: estou cansado. Qual é normalmente a nossa resposta? E eu então? Né? Se alguém chega para nós e diz: eu tenho um filho de 6 anos
que a gente normalmente responde? Eu tenho um de 7, estou com dor nas costas, eu estou com dor de cabeça. A gente está tão focado nas nossas coisas, nas nossas dores, que a gente tem dificuldade de simplesmente ouvir o outro dizer: você está cansado? O que aconteceu? Você dormiu mal? Você está passando por alguma coisa? Percebe isso, gente? Então o individualismo ele também está presente nas nossas famílias, onde a gente tem que fazer, parece, um esforço cada vez maior para que as famílias possam conviver na sala. Esses dias a Susan me mostrou uma reportagem que dizia que famílias que têm uma mantinha no sofá são mais felizes. Sabe aquela mantinha que a gente coloca no sofá para esconder os buracos? Eu sei que não é peça de decoração, eu sei que é para esconder os buraquinhos. Mas na reportagem dizia que famílias com mantinha no sofá eram mais felizes. Por quê? Porque era sinal de que a família estava convivendo na sala e não cada um no seu quarto. Eu fiquei feliz porque na nossa casa, quem vai lá nos estudos bíblicos sabe que tem mantinha no sofá. Agora mesmo que eu não tiro mais. Bom, então o individualismo está presente no uso do nosso tempo, onde a gente usa cada vez mais tempo para nós mesmos. O individualismo está presente, inclusive, num dos lugares onde menos ele deveria estar presente: a nossa fé, a nossa vida com Deus, a nossa espiritualidade. Gente, a gente pode viver uma fé individualista, onde eu vivo com Jesus, ou onde eu busco viver com Jesus, ou eu busco viver com Deus, mas eu continuo com o objetivo central da minha realização, ao invés do objetivo que Jesus nos ensinou, que é amar a Deus e as pessoas. Eu continuo acreditando que o principal recurso para mim chegar lá é o meu potencial, e eu acabo vendo a fé como um elemento a mais, porque se eu confiar bastante, porque se eu pensar muito positivo, aí sim eu vou atrair coisas boas, em vez de ver a fé como uma conexão com Deus. E aí a gente acaba vendo a igreja justamente como algo ou alguém que tem que nos ajudar no meu objetivo de minha realização. Ou seja, a igreja é aquela que está lá, para quê? Para me fazer me sentir melhor, para me ajudar a me sentir bem, para me ajudar a prosperar. Gente, comunidades cristãs estão aí muitas vezes para nos desafiar, não para nos agradar. Bom, e nesse mês, que nós estamos comemorando 2 anos da comunidade, nós estamos justamente vendo, ensinando, conversando, que Deus nos chama para um outro princípio de vida. Nós somos chamados não para uma vida individualista, focada em nós mesmos. Nós somos chamados para uma vida em comunidade cristã, onde nós aprendemos a amar a Deus, e onde nós aprendemos a amar as pessoas que estão ao nosso redor. E nós fazemos isso não sozinhos, não cada um na sua casa, vendo uma live, ou orando em casa. Não, a gente faz isso em comunidade, a gente faz isso em conjunto. E nós já vimos que comunidade é lugar de nós compartilharmos nossos desafios, nossas dúvidas, e hoje nós vamos falar como comunidade também é um lugar para compartilhar nossa fé. E para isso eu queria ler uma passagem bíblica que está em Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 5. Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 5. Diz assim, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Gente, quero que você faça um exercício aqui de imaginação, de imaginar como é que foi essa cena. Jesus estava em Cafarnaum, que era o lugar onde ele tinha residência, e o lugar onde ele era extremamente conhecido. Então ele começou a ensinar lá, e daqui a pouco começaram a reunir pessoas, e as pessoas começaram a entrar na sala da casa, e daqui a pouco não cabia mais ninguém, então já tinha gente na janela, já tinha gente na porta, a multidão crescia cada vez mais para ouvir a Jesus. E dentre todas essas pessoas, vieram um grupo de pessoas que provavelmente já tinham ouvido ou visto Jesus antes, que lembraram de um amigo paralítico.
E pensaram, se a gente conseguir levar esse nosso amigo paralítico até Jesus, a vida dele pode ser impactada de alguma forma. Então eles vão. Gente, alguém já carregou um adulto, ou ajudou a carregar um adulto por 1 quilômetro? Alguém já fez isso? Cassiano é coisa fácil, Cassiano. Não é. E o Cassiano é o cara mais forte aqui, né? Então, se para ele não é fácil, imagina para nós. Gente, então, eles vão carregando. Chegam lá, a grande surpresa, não tem como chegar nem perto de Jesus. Mesmo se fosse gritar, não dava para chegar perto. E eles dão um jeito de ir subir na casa e vão até o telhado. E se imagina, se você carregar um paralítico já é algo difícil, imagina subir com ele no telhado da casa. E aí eles vão lá e vão desbastando o telhado, e eles descem o paralítico pelo telhado. É provavelmente um dos primeiros rapel da história. Você já imaginou? Você está no meio ali de uma palestra, Jesus, e de repente começa a descer um homem. Você consegue imaginar a situação? E olha só que interessante. Esse relato, ele foi tão impactante para os discípulos, que dos 4 evangelhos, ele está presente em 3. Isso é raro de acontecer, sinal de que foi algo muito impactante. Mas o que impactou tanto eles? Sabe o que eu imagino que estava no coração dos evangelistas, que escreveram esses relatos para nós, todos nós precisamos de pessoas assim, que não desistam de nós. Porque esses amigos, eles tiveram várias chances de pensar somente neles. Eles tiveram várias chances de serem bem individualistas. Eles tiveram várias chances de desistir no meio do caminho. Mas eles não desistiram. Todos nós precisamos de pessoas que estejam aí com a gente. E esse texto provavelmente é um dos maiores golpes da Bíblia no individualismo. Todos nós em algum momento precisamos de pessoas. Quem aqui nunca precisou de ninguém em momento algum? Ninguém. Todos nós precisamos de pessoas que nos carreguem em tempos difíceis. Todos nós precisamos de pessoas que nos conduzam de alguma forma a Jesus. Sabe, eu vi isso um tempo atrás. Uma pessoa, na cidade onde eu era missionário, pastor, antes de Chapecó, ela disse, olha, eu queria conversar com você depois do culto. Eu disse, tá bom. E aí depois do culto a gente foi na cozinha da igreja, que era o lugar mais sossegado que tinha lá. E aí ela disse, eu tenho uma coisa para te contar. Estava só eu e essa senhora, uma senhora de 40, 50 anos. E eu vi que ela estava com dificuldade de dizer, sabe? Ela estava com dificuldade de falar. E ela disse, eu tenho câncer. Eu acho que foi a primeira vez que ela falou isso em voz alta. E assim que ela terminou de falar, ela começou a chorar. E a gente ficou ali juntos. Primeiro em silêncio, depois aos poucos conversando. E aí a gente orou juntos. E eu instruí ela, disse, olha, eu vou orar por você. Você pode sempre conversar comigo, mas você conhece mais alguém da comunidade que você possa abrir isso? Ah, eu conheço, tem um casal de amigos meus que é bem chegado, vão no meu grupo de estudo bíblico, eu tenho confiança neles, então fala para eles também, vai fazer bem. E aí, ela fez isso. Tempo depois a gente conversou um pouco como é que foi a experiência. Ela disse que foi importantíssimo ela ter falado, que foi importantíssimo ela ter dividido isso com alguém, foi importantíssimo ela ter dividido isso com alguém além de mim, porque daí tinha mais um casal que de vez em quando estava lá, perguntando como é que ela estava, orando por ela. E ela comentou algo que me impactou bastante. Ela disse, durante alguns meses, eu não consegui orar. E ela era uma pessoa de muita fé. Todo mundo ia na casa dela para ler a Bíblia, para orar, uma pessoa assim, extraordinária. Mas ela disse, durante alguns meses, por causa da angústia que eu estava, eu tentava, mas eu não conseguia orar. Mas uma das coisas que me trazia consolo era lembrar que tinham pessoas orando por mim. Todos nós precisamos de pessoas que nos carreguem, que nos conduzam a Jesus, que orem por nós, que nos ajudam a caminhar com esse Jesus, e é essa caminhada conjunta que vai nos aproximando desse Senhor cada vez mais.
E olha só que interessante. Jesus, o relato de Marcos diz assim, vendo a fé que eles tinham. Jesus não olhou só a fé do paralítico, ele olhou a fé dos amigos. Jesus olha a fé das pessoas também que caminham com a gente. Bom, pessoal, agora, o que eu quero dizer para vocês, é importantíssimo, é que quando a gente fala de espiritualidade, a primeira reação das pessoas é pensar no meu contato, eu e Deus, e tudo bem, né? A gente pensa, eu e Deus, eu e o Senhor, eu e o Altíssimo, eu e o Criador, e tudo bem, a gente pensa nesse relacionamento, eu e Deus, esse relacionamento vertical, mas a fé, ela também tem essa dimensão horizontal, que a gente não pode perder de vista. O cristianismo, ele é relacional, a gente cresce, a gente aprende a amar a Deus juntos. Uma vez perguntaram para Jesus qual era o grande mandamento, ele disse amar a Deus e ao próximo, ele não conseguiu dividir. Perguntaram um mandamento, ele deu 2, por quê? Porque não se separa. Amando a Deus, a gente ama as pessoas, amando as pessoas, a gente aprende a amar a Deus. E para a gente falar um pouquinho da importância dessa dimensão horizontal, eu tenho aqui algumas pessoas que vão participar em forma de vídeo. Eu queria que vocês prestassem atenção. Durante a semana, algumas pessoas mandaram alguns vídeos para mim, falando da diferença que Deus fez na vida delas através da comunidade, dessa dimensão horizontal. Através da Milk, ela não é só espiritual ou emocional, ela é intelectual também. Outra coisa que eu consegui através da Milk foi fazer bons amigos. No início, quando eu me mudei para Chapecó, eu não tinha nenhum amigo aqui. E através da Milk eu conheci pessoas boas, pessoas que têm o mesmo propósito que eu, pessoas que acreditam nas mesmas coisas que eu, nos mesmos valores que eu. E isso foi muito importante para mim, para eu ter com quem compartilhar as minhas alegrias, as minhas dores. Então a Milk é importantíssima na minha vida. Através da comunidade eu aprendi a confiar cada vez mais em Deus. É um lugar onde eu me sinto feliz e sou amada incondicionalmente. A partir do momento que eu comecei a frequentar a comunidade da Milk, tanto no encontro de adolescentes, eu fiz novas amizades e eu aprendi a palavra de Deus. E lá na Milk eu sou mais feliz e me sinto amada. Porque é difícil colocar em palavras o que a gente sente depois que começa a participar da Milk. A gente recebe semanalmente conselhos sábios e amorosos. E principalmente eu sei que em momentos difíceis eu posso contar com a comunidade que a gente criou. Então acho que esse é o maior significado possível do amor de Jesus. Onde faço parte, através de um convite que a minha irmã me convidou, eu passei a participar dessa congregação e me sinto orgulhosa em fazer parte dessa família. É um lugar acolhedor que nos proporciona a conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Nós conhecemos a Milk Chapecó em 2020, através de 2 amigos queridos, a Jéssica e o Júnior, que se tornaram nossos compadres, e foi no momento dessa união assim que a gente esteve mais próxima do pastor Jorge, da Suza, e que eles nos acolheram, e nos encantaram e nos seduziram, para essa linda missão da Milk Chapecó. Dentre tantos ensinamentos, dentre tantas importâncias e mudanças da nossa vida, para nossa família, que nos uniu mais, mas simplesmente assim, ela nos colocou, em Deus, na palavra de Deus. E a palavra de Deus se tornou o nosso alimento. Então, não conseguimos pensar mais em viver sem esse alimento para a nossa vida. Eu gosto muito da Milk, que a gente aprende muito sobre Deus. Então, eu gostei da Milk, por isso eu gosto muito de Deus. Eu gosto da Milk porque eu aprendo sobre Deus e faço muitas amizades. A Milk surgiu na minha vida de uma maneira muito linda, por acaso, que eu me encantei desde o primeiro dia que eu fui. A palavra ela é ministrada de uma maneira assim diferenciada. A Milk é um lugar diferenciado, é um lugar onde a gente pode
experimentar o amor de Deus de uma maneira que preenche a nossa alma de um sentimento tão lindo que eu nem sabia que podia existir. É um lugar onde as pessoas se acolhem, é um lugar onde o amor está presente. Acho que essa é a palavra. O amor está presente ali. E é tão lindo viver isso que não tem palavras para explicar. Bom, no ano passado eu passei por momentos muito difíceis, por coisas muito complicadas na minha família, especialmente aí depois do nascimento da Ravena, que é minha sobrinha. E a comunidade, ela foi um alicerce, foi conforto, foi um reforço da minha fé que foi incrível. E cada oração de cada pessoa, cada palavra de conforto que tinha, cada momento de oração em comunhão, no culto, cada estudo bíblico, a gente conversava, estava junto, foi tudo maravilhoso e serviu para que a minha fé, especialmente a minha fé, não se abalasse. Então, eu tinha certeza que as coisas iam dar certo porque tinha muita gente por nós, orando por nós e dando todo esse apoio que faz total diferença. Oi pessoal, essa é a Ravena. A gente tá passando aqui para agradecer a todas as orações que vocês fizeram e o nosso muito obrigada. Eu que estou há pouco tempo, mas me senti muito bem acolhido desde o primeiro dia e tive várias gratas surpresas com a Melk. Uma delas que eu gosto de citar são os estudos bíblicos, algo que até então era mais distante da minha realidade, que talvez eu não me via tão próximo, e através da Melk, do nosso grupo aí de estudos, é uma coisa que eu gosto cada vez mais, né? É um espaço onde a gente pode olhar por diferentes pontos de vista, a gente tem uma liberdade, um conforto de tirar dúvidas, de perguntar, né? De às vezes sanar algumas curiosidades. Eu acho que isso também vai nos tornando mais próximos, mais conhecedores, né? E toda essa grande história que a gente estuda. Então, meus parabéns aí para a Melk, essa história aí que já vem sendo escrita aqui em Chapecó e que venham muitos anos para acolher ainda mais pessoas assim como eu fui acolhido. E que a presença de Deus seja constante nos nossos lares, na nossa família, na nossa caminhada. Então, Melk Chapecó, feliz aniversário dessa missão, né, Sofia? E a Melk Kids tá no nosso coração, né? Beijo. Então, obrigado, Melk Chapecó. Vida longa, comunidade. Feliz aniversário. Tô com saudade de vocês. Um abração. Então, só agradecer demais a tudo que aconteceu ao longo desse tempo e parabéns, Melk Chapecó, pelos 2 anos. Beijo. Feliz 2 anos, Melk. Feliz 2 anos. Vem fazer parte dessa história. Viver uma vida individualista, uma fé individualista, e a gente não vive e não cresce na nossa vida de fé, nessa perspectiva horizontal de comunidade, a gente perde tudo isso. A gente acaba vivendo uma vida sobrecarregada porque não tem onde dividir as cargas. A gente acaba vivendo uma vida mais desanimada porque não tem às vezes aquelas pessoas que nos ajudam quando a gente está fraquejando. A gente acaba vivendo uma vida sem orientação. A gente acaba vivendo às vezes uma apatia espiritual porque o lugar onde a gente mais percebe o amor de Deus de forma concreta é na comunidade. Eu achei lindo isso também nos depoimentos. As pessoas falando como a gente percebe o amor de Deus aqui, juntos, uns dos outros. Então essa perspectiva horizontal de comunidade, ela é importantíssima para o nosso crescimento de vida e de fé. Mas o texto, ele continua, e olha só, eu quero continuar o relato de Jesus. Diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente a Deus, somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse:
Porque vocês estão remoendo essas coisas em seus corações, que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhes digo: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Esses ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. E é claro, né, que Jesus cuida também do indivíduo. Também tem essa perspectiva eu e Deus, que a gente chama então dessa perspectiva vertical. E é interessante, quando você acompanha o texto, os amigos do paralítico levaram ele até Jesus, porque eles tinham uma expectativa. Qual que era a expectativa? De que o amigo fosse curado. E aí depois de todo aquele trabalho, sobe na casa, desce o cara e tudo vai, Jesus chega para ele e aí eles pensam: é agora. E aí Jesus vai falar com ele: é agora. E Jesus diz: teus pecados estão perdoados. Não vai andar? Teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque, gente, nós podemos chegar até Jesus por causa de uma necessidade exterior. Muitos de fato chegam até uma igreja ou até Jesus porque precisam de uma ajuda no seu casamento, porque precisam lidar com um filho rebelde, porque estão procurando, porque estão numa crise grande, precisam de um norte. A gente muitas vezes chega até Deus por causa de um elemento exterior. A gente fala, né? A gente chega a Deus ou pelo amor ou pela dor. Muitos chegam pela dor. Mas com o tempo a gente vai descobrindo que o nosso real problema, o nosso maior problema, a raiz dos nossos problemas, se chama pecado. Se chama pecado. E Jesus aqui, ele vai exatamente na raiz do problema, no problema verdadeiro, naquele que não é a ponta do iceberg, é o que está embaixo mesmo, é o que a gente não percebe, mas é o problema de verdade. E Jesus, em primeiro lugar, depois ele vai curar ele também, vocês viram, ele vai lidar com as situações exteriores também, mas ele começa pelo coração, ele começa pelo pecado. Nós podemos precisar de várias coisas, mas a nossa maior necessidade é a salvação. A Bíblia fala que todos nós estamos com o nosso relacionamento com Deus rompido, nós nascemos desconectados desse Deus. Essa desconexão se chama pecado, e é justamente o pecado que nos conduz à morte, é essa desconexão que nos leva para uma vida individualista e uma série de problemas de decisões e muitos outros problemas, e é esse pecado que nos conduz ao inferno. Mas Jesus vem. E a única solução para o pecado, de acordo com o texto, é perdão. Eu não consigo compensar os meus erros. Eu sou um pouco ruim, mas eu também faço coisas boas. Não é assim que funciona. O que a Bíblia fala é que todos nós somos réus na justiça de Deus, pela nossa rebeldia, pela nossa insubmissão, por não darmos o verdadeiro lugar que Ele merece na nossa vida e no nosso coração. O interessante de perceber nesse texto é o seguinte: para Jesus perdoar os pecados desse cara, Ele comprou uma grande briga com os religiosos da época. Essa briga o levaria para a cruz. Para Jesus nos trazer perdão, Ele tem que morrer no nosso lugar. Para Ele nos trazer vida, Ele tem que sofrer a nossa morte. Mas é isso que Ele faz. O perdão que Jesus traz e a vida com Deus, a conexão com Deus que Ele constrói através da sua morte na cruz e ressurreição, é algo tão importante e precioso. E Ele nos dá de presente. Pessoal, a salvação, ela é individual, mas o discipulado é comunitário. Queria que vocês guardassem isso. A salvação é individual, e tanto você vai ver que, por exemplo, Jesus não perdoa os pecados de todas aquelas pessoas, não, Ele fala com um. Porque eu preciso tomar uma decisão no meu coração: eu aceito o que Jesus fez por mim ou não? Eu quero viver com Ele ou não? Eu recebo esse convite na minha vida ou não? A salvação é individual. Agora, o crescimento na vida de fé, ele é comunitário. Esse processo de se tornar discípulo de Jesus, ele acontece em coletivo. Muito bom, gente. E se eu posso dizer para vocês, eu diria que grande parte dos problemas que as pessoas têm na sua vida espiritual, na sua espiritualidade, na sua vida de fé, é a falta de equilíbrio nessa dimensão vertical horizontal. Entenda o seguinte: algumas pessoas,
elas vivem só a dimensão horizontal. Por exemplo, assim, elas vão na igreja por quê? Porque lá eu quero encontrar meus amigos, porque lá eu tenho alguns conhecidos, porque o pai e a mãe iam, aí de vez em quando eles têm o almoço da comunidade, acontece no interior bastante, eu vou no almoço da comunidade, mas a minha vida com Deus muda pouco, a minha vida de oração continua a mesma, a Bíblia continua jogada lá em casa. Então vivem só essa dimensão horizontal, vivem a igreja como se fosse um clube. Outras pessoas vivem só nessa dimensão vertical, é eu e Deus, eu não quero saber de outras pessoas. Culto, eu assisto o que eu quero pela internet, e oração eu faço em casa, ler a Bíblia eu faço em casa, e vivem só nessa perspectiva vertical. Qualquer um desses modelos não é saudável. A fé é saudável, e é isso que eu queria que vocês guardassem e levassem para a semana. A fé saudável, ela equilibra o lado vertical e a dimensão horizontal. E eu acho que uma das coisas que pode nos ajudar é lembrar que o símbolo da nossa fé é uma cruz, com essa dimensão e com essa. Gente, C.S. Lewis fala: Ele, Deus, age em nós de todas as maneiras, mas acima de tudo, Ele age em nós por intermédio uns dos outros. Os seres humanos são espelhos ou transmissores de Cristo para outros seres humanos. Geralmente são aqueles que conhecem a Cristo que o levam aos outros. É por isso que a igreja é tão importante. Nós já conversamos 2 semanas atrás que comunidade é um lugar para fazer parte, dividindo alegrias e tristezas. Semana passada nós conversamos que comunidade é um lugar para compartilhar dúvidas, aprendendo a confiar. Hoje a gente está falando que comunidade é um lugar para viver com Deus, aprendendo a amar. Essa é a ideia. Gente, nós quando estávamos começando a nossa comunidade, decidimos que a missão da comunidade seria acolher pessoas e conduzi-las a viver com Deus. E é isso que a gente está perseguindo, e é isso que a gente também quer dizer para vocês nessa noite. E eu gostaria que você pudesse avaliar junto conosco. Pensa um pouquinho agora na sua vida. Peça para Deus também te guiar nesse processo. Minha primeira pergunta para você é: como é que está a dimensão vertical da tua fé? Você já entendeu essa separação entre você e Deus? O perdão que existe em Jesus? Você já tomou uma decisão sobre isso que o Marcos acabou de falar? Como é que está isso na sua vida? Você já tem assumido um compromisso de vida e de fé com Jesus, com Deus? Como é que está a dimensão horizontal da sua fé? Você tem vivido numa comunidade? Eu consigo perceber pelo menos 3 situações. Às vezes tem aquelas pessoas que nunca viveram numa comunidade, sempre viveram a fé de forma isolada. Se aproxime de uma comunidade cristã, e se quiser fazer isso aqui na Melk, as portas estão extremamente abertas. Às vezes tem aquelas pessoas que já frequentaram uma comunidade, mas se distanciaram por diversas razões. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente vai se isolando, ou que a gente acaba nos distanciando. Se reaproxime de uma igreja, de uma comunidade cristã. E se você faz parte, está junto, continue, se fortaleça cada vez mais. O que falta na tua vida para ver equilíbrio nessa dimensão vertical e horizontal? Onde será que Deus está te falando? Onde nesse momento que você estava ouvindo a mensagem, você percebeu, isso podia ser diferente? Queria encorajar vocês a tomarem 3 decisões. Decida aceitar o perdão de Cristo dado na cruz. Decida ser um discípulo desse Jesus em luta contra esse individualismo. E 3, decida fazer parte de uma comunidade cristã que te acolha, que te fortaleça, que te ajude, que te oriente. E onde você também pode aprender a acolher, ajudar e orientar. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas.
Pense nisso. Até a próxima.